Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fim da Questão, Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o ICRI, o fundo de CRI aí do Itaú, né? Fundo Middle Risk. Então hoje, já deixar avisado para vocês, estou gravando esse vídeo aqui. Na sequência, vou gravar sobre o KNSC, então uma duplinha aí de Middle Risks. O KNSC, o vídeo vai sair agora às 18h30. E o ICRI saindo agora mesmo às 10h30 para vocês, tá? Então, seguindo aqui, né? Cota patrimonial aí, 99,59. Cota mercado fechou aí terça-feira, né? A 91,98. Tem um patrimônio líquido aí de quase 385 milhões, né? São 8 mil cotistas, 8.600. Vai pagar aí 1,10 por cota, o que dá um dividendo anualizado de 15%. Então aqui ele fala um pouco sobre o cenário macro, a gente pode pular tudo, né? Aqui a gente chega no comentário da gestão sobre o desempenho do fundo, né? Então ele fala aqui, né? Ele destaca da distribuição de 1,10 por cota, que dá o dividendo anualizado aí de 15%, né? E assim, apesar do IPCA mais fraco no mês de maio e junho, que afetaram o resultado de julho dos juros dos papéis atrelados ao IPCA, a parcela CDI acabou contribuindo para um dividendo um pouco mais elevado, né? Então, por isso que é bom um fundo de indexador misto, né? Principalmente quando ele é bem meio a meio, assim. Porque às vezes o IPCA vem mais fraco, mas como o CDI, a Selic está alta, acaba meio que compensando, né? Então, aqui o IPCA foi de maio e junho, que se eu não me engano foi 0,24, não, 0,26 de maio e 0,24 em junho. E agora de julho saiu também, foi 0,26. Então assim, vai ser exatamente a mesma coisa, né? Só tem que ver a quantidade de dias úteis que vai ter no mês, mas como eu disse para vocês, né, tem aquela balança, a Selic ainda tá alta. Então, acaba ali que eles ficam se compensando, né? Então, não sofre tanto assim quanto um puro IPCA, por exemplo, o Knip, que eu soltei o vídeo ontem, que ele sofreu um pouco mais, né? Não é à toa que entregou 80 centavos, sendo que gerou abaixo disso. Então, seguindo aqui ainda falando sobre o ICRI, fizeram uma nova alocação aí, nesse ICRI da AB+, né? Aquisição no volume aí de 5 milhões, equivalente a 1,3% do PL, a uma taxa de 11% ao ano, né? Está previsto mais uma integralização no mesmo montante no mês de agosto, devendo elevar a exposição para 2,6% do PL aí. Finalizaram o mês com 95,5% do patrimônio do fundo alocado em CRIs e 4,5% em caixa. Que a gente vê os rendimentos aqui, né? Então ele sempre vai pagando aí, ó, 1,10, 1,10, 1,5, 1,10, 1,15. Aqui foi extraordinário esses três pagamentos aqui de 1,45, né? Mas assim, quando pouco aqui, isso aqui era bem no início dele, né? 93 centavos, mas se a gente pegar daqui, ó, daqui para cá, a gente vai ver que dá uma média aí de R$1,05 por cota. Na verdade vai dar uma média até mais alta, né? Mas eu acredito que ele vai ficar pagando aí entre 1,5 e 1,15. Aí aqui a gente vê, né, os pagamentos dele, tudo mais. Ah, um outro detalhe também é o seguinte, pessoal, a gente dá uma olhadinha na cota patrimonial dele, né? Que ele não sofre tanto assim. Então, nós temos uma janela de um ano. Em agosto de 2024, a cota patrimonial estava R$ 100,67. Em julho, tá R$ 99,59. Então, assim, bem próximo, né? Por que nesse fundo é assim e os outros sofrem bastante? Porque esse fundo, ele já nasceu com os juros lá em cima, né? Com a NTNB lá em cima. Então, assim, ele não sofre tanto, né? Então, a gente pega o começo do ano que deu aquela queda enorme no mercado. A gente pega aí dezembro, janeiro, fevereiro. 98, 99, 98. Então, você vê que ele não sofre muito, né? Seguindo aqui, a gente vê a DRE dele. Então, nesse mês aqui, o quanto que ele gerou de receita, o quanto foi de despesa, o resultado, o quanto ele pagou. Então, ainda pagou 1,10 e ainda guardou um pouco aí para reserva. Ele gerou 1,19, pagou 1,10, guardou 9 centavos aí para reserva, né? Aqui a gente vê a rentabilidade dele, né? Todo o retorno acumulado. Então,
A gente pegando aqui, ó, até a cota mercado aqui ganha o que ele coloca aqui para comparar é a NTN-B de 2028. Aqui o portfólio do fundo, então é um fundo de CRI, né? Tem um pouquinho em caixa. Portfólio de segmento residencial. Normalmente o middle risk vai ser concentrado mais em residencial, né? Que acaba pagando um pouco mais. Aqui o portfólio de CRI dele. Então, assim, nós temos aqui algumas concentrações, né? Mas, assim, como eu sempre falo para vocês, pessoal, até aqui, ó, eu até entendo um pouco essas concentrações. Por quê? Porque é um fundo pequeno, 385 milhões, né? Não chega nem a meio bi. Então, assim, em um fundo pequeno, você ter esse certo tipo de concentração até 5,5, você fala ok. Agora, um fundo gigantesco ter mais do que isso, aí já não dá, né? Então, assim, tem essas concentrações, né? Essas aqui ainda eu passo um pano, digamos assim, mas aqui eu já acho bem um pouco mais puxado, né? Então seria bom diluir isso. Apesar que são ótimo pagador, né? Pelo menos a HSI. Essa empresa aqui de geração distribuída eu não conheço, né? Seguindo aqui, então a gente vê como que tá, como que ele tá alocado, né? Em IPCA mais 11,85, ele tem 53,55% do PL alocado. CDI 2,32, ele está com quase 40% do PL alocado em CDI, né? Então 40% CDI e 53% IPCA, bem meio a meio, né? Aqui a gente vê algumas das operações dele. E aqui, mais umas informações do fundo. Tem sua taxa de administração, não tem taxa de performance, público-alvo investidor geral. O fundo novo aí de 3 de outubro de 2023, né? PL aí de quase 385 milhões, 8 mil cotistas, volume médio diário negociado de quase 500 mil. Então, assim, não tem mais o que falar aqui não. Mais um mês de CRI, fundo segue tranquilo aí, tranquilo. Então, enquanto o fundo IPCA sofreu nesse mês, o ICRI, para ele, foi algo normal. Apesar do IPCA estar vindo mais baixo, a parcela CDI ajuda bastante, né? E assim, eu sempre falo para vocês, né? Esse é um fundo que eu gostaria muito de ver ele crescendo. Gostaria muito mesmo. Porque assim, estão fazendo um trabalho muito bem feito aqui, né? Tá pagando um dividendo muito bom. Não deu nenhum problema, né? Um fundo novo ainda, precisa se provar mais. Mas assim, tô gostando do que eles estão fazendo e queria ver muito esse fundo crescendo. Mas no mais é isso, pessoal. Se ficou com qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos e segue lá no Instagram, @FIDaQuestão. E é isso, galera. Valeu, abraço!